Oi, turma, tudo bem? Tranquilos? Vamos para a nossa aula dessa semana. Eu achei interessante trazer a resolução dos formulários, né? Sabe aqueles formulários que eu passei para vocês? Então, vamos falar um pouquinho mais deles, né? Tirar algumas dúvidas que podem ter ficado, né? Enquanto vocês estão ainda respondendo esses formulários, ou para aqueles que já responderam, né? Possa ter ficado alguma dúvida. Então, do início, vamos lá. Tá aqui, né, o primeiro formulário sobre sustentabilidade e sociedade de consumo. Foi, se eu não me engano, a nossa aula 13, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, eu perguntei assim para vocês, em suas palavras, disserte sobre o documentário A História das Coisas e a aula 13 de Sociedade de Consumo, né? Então assim, só dando uma recapitulada. A nossa aula sobre sociedade de consumo, ela veio logo após a gente ter falado da aula, né, sobre logística reversa, em que a gente falou basicamente sobre a maneira consciente de produzir, né, e descartar e principalmente reciclar muitos desses produtos que estão aí no mercado, né, diariamente. Então, essa prática consciente, né, de você cuidar do meio ambiente, de você produzir conscientemente, envolve a sustentabilidade. E para nós, na nossa aula 13, a gente falou sobre sociedade de consumo, né? Nós vivemos, nós trabalhamos, né? Nós produzimos e ao final do mês nós recebemos um salário. Com esse salário, a gente tende a consumir muitos produtos, muitos dos quais nós mesmos produzimos, né? Entre produtos e serviços. Então, nós somos isso, uma sociedade capitalista, uma sociedade consumidora, uma sociedade que não necessariamente consome por necessidade, né? Mas para suprir o capricho, de repente, né? Então, o documento, essa foi a aula. Agora, sobre o documentário A História das Coisas, a gente viu basicamente, né, que surge dessa curiosidade do ser humano, né, em sempre procurar, em sempre questionar, e a gente acaba produzindo. Mas essa produção, né, nem sempre ela é, como eu já disse para vocês, uma produção consciente, né, que nem sempre considera os melhores hábitos para produção e sustentabilidade, e acaba com isso interferindo no meio ambiente, né? Também nesse documentário História das Coisas, ele vai dizer que o processo de produção ele possui, né, etapas, desde a matéria-prima, né, a descoberta da matéria-prima, o desenvolvimento do projeto, aí nós temos as etapas de produção, a etapa, né, de venda, onde ele chega propriamente para o público, onde o público consome esses objetos e, por fim, o descarte desses objetos. Então, nessa primeira questão, eu queria que vocês fizessem essa análise, né, essa comparação da discussão que foi feita na nossa aula sobre sociedade de consumo e este documentário. Eles estão atrelados neste ponto de vista de que nós estamos consumindo cada vez mais, né? Diariamente nós consumimos muito mais e não necessariamente é para a nossa subsistência, ou seja, né, bens de consumo direto, né, como comida, como moradia, como as contas de água e luz, né? A gente está consumindo para suprir outras necessidades, e às vezes essas necessidades acaba sendo inconsequente, né, e gerando consequências ruins para o meio ambiente, o meio esse que nós vivemos. Então, era para fazer essa relação de onde vêm essas coisas, né, movidos justamente pela essa questão que o documentário ele traz. Da onde vêm as coisas, para onde, né, essas coisas irão e como tudo isso acontece. Então, se você fez uma discussão, né, dentro dessa análise, então você foi para o caminho correto. Já entrando nessa segunda questão, que é uma análise da charge, né, de Arionauro Cartoons, nós temos na primeira charge, essa daqui, né, chegou um novo celular da moda, uau, que legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Já na segunda charge, nós temos isso está aumentando a cada dia mais. A gente consegue ver dois peixinhos, né, que estão dialogando sobre a quantidade de lixo no mar. Né? Então, para a gente dar uma analisada nisso. Tudo, né, como eu já disse para vocês, sobre a nossa aula
sociedade de consumo. Então você vê a quantidade dessa primeira charge, a quantidade de aparelhos que essa pessoa tem, né? Esse moço, ele tem bastante aparelhos, mas surgiu um novo que aparece ali no comercial, na televisão, e ele já descartou o dele, assim como descartou os anteriores, e ele já quer comprar. Então você tem esse consumismo exagerado, né? Será que há mesmo a necessidade de consumir, ou você só está consumindo porque por pressões, né, sociais externas? Existe esse consumismo exagerado. Então, nessa primeira charge é isso. E acaba, né, esse consumismo exagerado acaba por poluir o meio ambiente. Você tem tantos produtos que você descarta de uma maneira irregular, de uma maneira inconsequente, que acaba gerando um mal-estar, né? A gente vê muito o Greenpeace e entre outras entidades relacionadas ao meio ambiente, que a poluição nos mares está cada vez maior. A gente vê casos de tartarugas, né, que engoliram sacolas plásticas, enfim, entre outras coisas. Então, todo esse lixo que está sendo gerado por esse acúmulo, né, de produtos de consumo e tudo mais, ele não está sendo descartado corretamente. Então, onde que ele está indo parar, né? E da onde vem todo esse lixo, né? Esse lixo nada mais é do que esses produtos que a gente descarta, porque chegou um produto mais novo, ou porque, eu já não quero mais esse, eu quero outro. Então, essa charge, dentro da análise dela, a gente vê um exagero, né? Um consumo exagerado que acaba fazendo com que a gente descarte bens, né, de maneira inconsequente, né? Descarte bens que ainda não perderam suas funções, não deixaram de funcionar, e para onde vai todo esse lixo, né? Infelizmente, ele vai acabar interferindo no meio ambiente. Muitos acabam parando nos mares e nos rios. Na terceira questão aqui, sustentabilidade, refere-se é uma questão de múltipla escolha. A gente pode... Múltipla escolha, não. É uma questão de alternativas, a gente pode ler cada uma e ver qual que se enquadra no conceito de sustentabilidade, como nós vimos na aula. Então, sustentabilidade é uma ação consciente de produção, consumo, descarte e queima de produtos. Não, sustentabilidade, ela não está pensando na queima do produto, né? Ela está pensando numa produção, num consumo e num descarte consciente. A queima acaba produzindo gases que irão afetar o nosso planeta. Então, a primeira não é. Então, vamos para a segunda. Sustentabilidade, então, refere-se a práticas responsáveis de produção e descarte que não prejudiquem o meio ambiente e aumente o lucro ao não reutilizar componentes reciclados. Bom, não. Em relação à sustentabilidade, quando você pensa com práticas sustentáveis, sim, você pensa em práticas responsáveis de produção e descarte que não prejudiquem o meio ambiente. Isso pode aumentar o lucro, claro, mas a sustentabilidade, ela vai pensar no que a gente estudou sobre a logística reversa, né? A reutilização e a reciclagem dos componentes para a produção. O máximo possível. Então, aquilo que não pode ser realmente reciclado terá um descarte correto, né? Um descarte que não irá agredir tanto o meio ambiente. Então, essa 2 também está incorreta. A terceira, sustentabilidade, então, é o trabalho conjunto e consciente de aliar a economia e a sociedade para não exaurir os recursos naturais do planeta, de modo a investir na reciclagem e no descarte correto dos bens e produtos consumidos pela população. Tá aí, gente, a gente achou a nossa alternativa correta. Sustentabilidade é exatamente isso, né? É você aliar a economia e a sociedade, né? Para que a gente não esgote todos os nossos recursos naturais, afinal, eles são limitados, né? E com isso a gente pensa em reciclagem, a gente pensa em um descarte consciente, né? E um consumo também desses produtos de uma maneira mais a diminuir os exageros. Então, só para dar a alternativa correta é essa terceira, tá bom? Mas só para dar uma finalizada, vamos ler a quarta opção, que seria visa despoluir os rios e mares, promovendo queimadas controladas. Também é uma alternativa, né, que não está correta. Porque, assim,
A sustentabilidade visa despoluir os rios e mares, mas ela não vai gerar queimadas, porque as queimadas, como eu já disse, irão afetar o meio ambiente, expondo gases para o nosso ar. Ok? Então, o primeiro formulário a gente concluiu. Se vocês tiveram essas ideias, né, chegaram a essas conclusões, legal, eu acredito que vocês tenham compreendido o que eu passei em sala de aula. Caso tenham divergências, caso vocês tenham algumas dúvidas, é só mandar uma mensagem e a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Então, indo para o nosso segundo formulário, a gente falou na aula 14, se eu não me engano é 14 mesmo, sobre segurança do trabalho, que inclusive foi a revisão da nossa aula passada, ok? Então, vamos lá. Explica a diferença entre risco e perigo definida no vídeo do canal Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Se não assistiram, assistam esse vídeo lá. Então, só para a gente pontuar, né, a diferença de risco e perigo, sendo bem claro, risco está pensando de risco propriamente a vida, né, a nossa saúde, e perigo a nossa vida. Seriam essas as diferenças. Então, quando a gente pensa o que causa risco à nossa vida, causa risco que causa risco à nossa saúde, né? Causa risco à nossa saúde um ambiente de trabalho muito barulhento, um ambiente de trabalho que a gente lida com componentes químicos, né? Que são tóxicos, né, para nós. E o que é uma situação de trabalho perigosa à nossa vida? A gente pode pensar em pessoas que trabalham, né, como motoboys, que trabalham em cima da moto, é um serviço perigoso. Policiais também é um serviço perigoso. Risco à vida. Oh, meu Deus, estou confundindo, estou baralhando. Então, a gente pode entender que risco é a saúde, né? A nossa saúde física, a nossa saúde emocional, enfim, e o perigo à nossa vida. É claro, esses dois termos, eles estão muito próximos, né? Por isso que acaba gerando algumas confusões, mas dentro da segurança do trabalho há uma distinção muito clara entre eles, ok? Tanto é que, por conta disso, inclusive, existe os dois adicionais que são calculados na folha de pagamento. O adicional de insalubridade, que é risco à saúde, ok? E o adicional de periculosidade, relacionado aos perigos da profissão. A segunda alternativa, em relação à reportagem sobre dores nas costas, do portal G1 do Mato Grosso, como essa notícia articula com a videoaula de segurança do trabalho. Inclinado muito, nós estamos forçando cada vez mais. Que o ideal é que a gente tenha uma atividade, né, balanceada, e que, inclusive, para quem precisa trabalhar sentado, né, possa se levantar, fazer alguns exercícios durante a sua jornada de trabalho. Então, levantar, dar uma caminhada e beber uma água, voltar, fazer um alongamento. Essa reportagem, ela fala sobre isso. E o que ela tem relação, então, com a nossa aula sobre segurança do trabalho? Como vocês lembram, segurança do trabalho, ela não vai visar somente na segurança do ambiente de trabalho, como também e principalmente, né, sobre a postura desse funcionário na empresa. Então, em relação as dores nas costas, né? Ficar muito sentado acaba gerando risco à própria saúde desse funcionário. Então, há dentro da segurança do trabalho essa preocupação para que este funcionário ele não acabe gerando não acabe ocasionando uma lesão, né, que irá afastá-lo do trabalho. Então, há cadeiras ergonômicas, há teclados ergonômicos. Então, existe um relacionamento entre o setor de segurança do trabalho e o setor de RH para proporcionar um melhor ambiente para o seu funcionário, né, durante a sua jornada. Então, de repente, atividades, palestras, né, com atividades de como esse funcionário ele pode fazer alguns exercícios, até mesmo simples, de alongamento, em cada intervalo de hora, né, a cada hora, a cada 5, 10 minutos, para que ele possa se alongar, para que ele possa se exercitar e, com isso, melhorar a sua condição. Na terceira questão, de novo, nós temos uma questão com alternativa,
respectivamente, o que é EPI e EPEC. Então, vamos ler cada um. EPI e EPEC são materiais de proteção de uso especial à pessoa estrangeira que desempenha funções perigosas? Não tem nenhum sentido. 2. Materiais de proteção para a produção de equipamentos de proteção individual. Ok, a gente até utiliza, né? É preciso ter um equipamento correto para a produção de outros produtos, sejam eles quais forem, mas essa alternativa 2 também não está correta. A 3 são materiais de proteção individual e estritamente pessoal. Sim, mas falta dizer o que é o EPEC, né? Essa alternativa 3, ela estaria associada ao EPI, que é um equipamento de proteção individual, né? Agora, então, por fim, só pode ser essa última alternativa, mas vamos confirmar. Então, EPI e EPEC são materiais de proteção individual e coletiva. Exatamente, achamos a nossa alternativa correta. Temos que lembrar que os equipamentos de proteção coletiva são os EPECs, aqueles que a gente vê como faixas de proteção, como avisos, né? O piso está molhado, então esses são os equipamentos de proteção coletivo. E os equipamentos de proteção individual, nós temos máscaras, nós temos esse shield aqui também para proteger, luvas, né, toucas, enfim, esses são alguns dos equipamentos de uso individual. Na quarta, nós temos descreva as condições insalubres e de risco presentes na charge abaixo, né? A fonte é a edição charge do Laerte. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena análise ali do que não está certo, né? Na verdade está tudo errado. A gente vê que de início, essa luz aqui acesa, nessa vela, ela está num local, né, totalmente impróprio. Perto desses canos, não, na verdade não são canos, na verdade são papéis, né? Nossa, isso por si só já está completamente arriscado, não é? Chama e papel, papel na verdade é muito inflamável. Está completamente incorreto. Aqui nós temos alguns barris, né, óleo no chão, produtos de repente tóxicos que estão abertos, não estão com etiquetados. A gente tem lixo nos lugares errados, também uma casca de banana, esse funcionário pode cair a qualquer momento. Nós temos aqui um equipamento, uma máquina, né, que parece estar com a manutenção fora do dia, né, até porque ela está remendada. Isso já gera também muitos transtornos, né, não só a própria vida do funcionário, como também a diminuição na produção dessa empresa. E a gente pode observar que este parece ser um local fechado. Olha o cano, agora que eu observei, o cano também ele está remendado e furado, está tendo gotas, né? Enfim, parece ser um lugar fechado, ou seja, que não tem janelas. Então, descreva situações insalubres e de risco. Então, são todas essas situações e a gente pode ver, por fim, o funcionário, essa pessoa, ela até está utilizando uma luva, né, mas ela não está utilizando uma máscara. Então, isso e está tossindo, né? Então, isso nos mostra que provavelmente há ou falta de ar no ambiente ou há um cheiro químico muito forte que está fazendo com que este funcionário sinta irritação na garganta. Então, em relação a essa charge, a gente faz a quinta questão, em relação à charge acima, quais medidas, na sua opinião, devem ser adotadas pela empresa para que este funcionário desempenhe melhor suas atividades laborais, né? Primeiro de tudo, o ideal é que cada produto esteja em um espaço específico. Então, por que a utilização de velas? Né? Aí não é o melhor local para utilizar uma vela. Esses barris aqui que parecem ter peças e ao mesmo tempo óleo, pode ser algum produto químico, eles precisam estar em um local adequado, né? Um local com refrigeração, com controle, tampados, principalmente etiquetados. A máquina também ela tem que ter um espaço próprio para os maquinários.
Os canos, eles não devem estar assim remendados, ainda mais, né, desse jeito, remendados, furados. É preciso que haja uma manutenção. O lixo também é preciso que tenha cestos de lixo, né, coleta seletiva nesses espaços, e principalmente que esses espaços sejam arejados, né, tenha uma boa circulação de ar conforme a necessidade por conta de cada um desses equipamentos. Então, o equipamento do maquinário, de repente, ele precisa ter uma maior circulação de ar, né? Essa parte, esses produtos aqui que eu vou definir como produtos tóxicos, né? De repente, eles não precisam ter um ambiente arejado, mas sim um ambiente controlado, né? E que para você adentrar esse ambiente, você precisa estar utilizando roupa especial com uma máscara química mesmo. Tá certo? Então, se vocês responderam aproximadamente dentro dessa linha, creio que vocês também conseguiram compreender a nossa aula sobre segurança do trabalho. Se vocês divergiram um pouco dessas ideias que eu tô comentando aqui com vocês, me mandem uma mensagem e a gente vai discutir sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, é isso. Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, eu vou fazer a parte 2 falando dos demais formulários, tá bom? Eu agradeço pela participação de vocês nesses formulários, muito bacana mesmo, uma dedicação sensacional, até porque eu passo um tempo, né, formulando, pensando as aulas e pensando também na construção dessas questões, que é justamente para saber como que vocês estão acompanhando as aulas, como que vocês estão assimilando esse conteúdo que a gente está passando, até porque as aulas estão sendo assim online, então é muito importante a participação de todos vocês. Eu agradeço muito. Na dúvida, eu estou sempre no WhatsApp, então por favor, mandem mensagem, mandem e-mail, enfim, deem sinal de vida que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Então até a próxima semana, muito obrigada a todos, bons estudos!